porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Vocês querem ouvir o que Jesus disse sobre isso? Mateus, capítulo 5, fala: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem todo mal contra vós por minha causa. E ele diz: exultai, alegrai-vos, porque é grande o galardão nos céus. Nós insistiremos em perguntar: sim, Jesus, esta esperança vai nos ajudar a perseverar? Mas, Jesus, quando existir dor e fadiga, será muito difícil manter o coração focalizado no valor da tua glória. Não sabemos se poderemos manter nossos olhos em direção ao galardão. Como poderemos estar certos que no momento de nossa morte teremos força para ver a tua glória e optar pela morte? Pedro dá a resposta no verso 14. Naquele momento o Espírito da glória e de Deus vão descansar sobre nós. Deus não estará distante de nós quando nós morrermos. Ele chegará até a nós em seu Espírito e Ele vai nos sustentar. Aqui está a razão do tema da nossa mensagem desta manhã. Corrie ten Boom conta que ela se preocupou como criança se ela seria capaz de permanecer firme contra os alemães durante a Segunda Guerra, se ela fosse ameaçada. Ela se sentiu muito fraca quando pensou sobre o que poderia acontecer. O seu pai deu-lhe uma ilustração e disse: quando você vai viajar de trem, eu lhe dou a passagem com antecedência de 3 meses, ou quando você vai embarcar? E ela respondeu: quando eu vou embarcar. Assim Deus vai nos dar a força necessária, irmãos, quando nós precisarmos dela, para enfrentar a morte no momento em que nós vamos precisar. Isso nunca vai acontecer com antecedência. Eu creio que 1 Pedro 4,14 promete que na hora da maior prova, Deus vem para os seus filhos para dar-lhes coragem e fé que eles não conheciam. Deus vai nos ajudar a morrer. Uma boa tradição conta que Paulo foi decapitado por Nero. Provavelmente a sua última carta, a segunda carta a Timóteo, o seu julgamento havia começado. Ele é chamado para a corte. Todos sabiam que seus dias estavam contados. Ele era um homem marcado. Nenhum dos seus amigos estava com ele. Então ele mesmo fez a sua defesa. E a decisão da corte era ouvi-lo mais uma vez. Depois viria o fim. Ele volta para a sua cela. Escreve estas palavras a Timóteo, que estão na segunda carta, capítulo 4, versos 16 e 17. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Minha oração, irmãos, é que sempre lembremos desta mensagem. Deus nos ajudará na morte. Ele estará junto de nós. Ele
Ele vai sustentar nossa fé. Ele vai nos dar vislumbres de glória. Ele fará com que engrandeçamos Cristo com a nossa morte. Teremos coragem como nós nunca tivemos antes. O Espírito de glória de Deus vai descansar sobre nós e nos levará para o lar celestial. Agora vou contar aos irmãos uma história. Ela não é verdadeira, mas ela usa muitas ideias que estão no Novo Testamento. Então alguém juntou essas ideias e formulou esta história muito interessante. O título dessa história é Morte, desce depressa. Não chore, não chore. Ela não está morta. Ela está descansando nos braços de Jesus. Esposo de coração quebrantado, não chore mais. Filha solitária, não chore mais. Ela apenas foi para o lar. Anteontem de manhã, Deus olhava do seu grande e alto céu, vendo todos os seus filhos. Então seus olhos se fixaram na irmã Carolina, que se agitava na cama. O grande coração foi atingido pela piedade eterna dele. E Deus, ainda assentado no seu trono, ordenou o anjo brilhante que ficava ao seu lado direito e disse: chama a morte. E aquele anjo gritou numa voz que mais parecia um trovão: chama a morte, chama a morte. O eco ressoou pelas ruas do céu, até atingir ao longe um lugar sombrio, onde a morte esperava com seus cavalos brancos. A morte ouviu a ordem, montou em seu cavalo mais rápido e, pálido como a luz da lua, galopou pelas ruas de ouro, de modo que as ferraduras provocavam faíscas de ouro, mas elas não faziam barulho. A morte foi em direção ao trono branco e aguardou a ordem de Deus. E Deus disse: desce depressa, morte, desce depressa, vai à savana, na Geórgia, e procure pela irmã Carolina. Ela suportou um fardo pesado e o calor do dia. Ela trabalhou muito em minha vinha. Ela está cansada. Desce depressa e traga a irmã Carolina para mim. A morte nada disse, mas soltando as rédeas do seu cavalo branco, passou através das portas de pérolas. Passou o sol, a lua e as estrelas. A morte cavalgou, deixando para trás fachos de luz. E assim desceu diretamente. Enquanto vigiávamos ao redor da cama da irmã Carolina, ela abriu os seus olhos e olhou para longe. Ela viu o que nós não podíamos ver. Ela viu a velha morte que vinha como uma estrela cadente. Mas a morte não assustou Carolina. A morte olhou para ela como uma amiga bem-vinda. A irmã Carolina sussurrou para nós: eu vou para o lar. Ela sorriu e fechou os seus olhos. A morte a levou como a um bebê. E ela deitou-se em seus braços frios. Mas ela não sentiu friagem. E a morte voltou a cavalgar acima das estrelas da noite, para a brilhante luz de glória, para o grande trono branco.
E assim, a morte deixou a irmã Carolina nos braços de Jesus, cheios de amor. Com sua mão, Jesus enxugou as lágrimas dela, alisou as rugas da sua face. Os anjos cantaram um cântico e Jesus embalou em seus braços, dizendo: descanse, descanse, não chore mais, não chore mais. Ela não está morta, ela está descansando nos braços de Jesus. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, nós ficamos surpreendidos com a grandeza do Teu amor, com a grandeza do Teu poder, a grandeza do Teu domínio em nossas vidas. Nós queremos nos sujeitar. Dá-nos sempre a capacidade de entender os Teus planos, as Tuas direções para a nossa vida, baseados em Jesus como o nosso Senhor e Salvador fez no passado. Nós queremos, Senhor, que Tu nos leves para o lugar onde devemos ficar. E que este lugar nos encha de alegria, gozo. E possamos juntos cantar com os anjos hinos a Teu louvor. Que as atividades e os anseios mundanos não ocupem o nosso coração, mas que o nosso coração esteja sempre cheio do Teu amor. Da glória de Jesus. E assim possamos viver o nosso testemunho poderoso e forte diante de todos os homens, enquanto nós estivemos. Abençoa a Tua igreja, cuida dela, dos seus oficiais, dos seus pastores, que ela seja sempre uma luz muito brilhante no lugar onde a colocaste, para que Jesus seja conhecido e glorificado em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Assentados como estamos, cantemos: Que darei a Cristo. Cristo, que sempre
Pai, obrigado por tua palavra desta manhã, Senhor. Obrigado porque ela foi trazida, marcada pelos anos de experiência e de caminhada contigo, Senhor. Agora leva-nos em paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito sejam com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.